aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Jesus, eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Aqueles que quiserem se assentar, agradeço a presença de cada um, sejam todos bem-vindos. Eu disse que essa é a casa de oração para todos os povos, né? Não importa se é uma igreja, não importa se é uma casa, mas aqui nós estamos para orar, buscar a presença do Senhor, né? Então aqui se faz uma casa de oração para todos os povos. Eu gostaria de ler com os amados o texto de Romanos 8, do 31 ao 39, um texto muito conhecido e muito querido, porque diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das doenças, diante das tribulações, o que nós respondemos? Como que nós falamos aquele que nos pergunta a razão da nossa esperança? Esse texto é muito claro, né? Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes
por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que diante das dificuldades, dos desafios, a gente possa lembrar que nós somos filhos amados do Senhor. Naquela cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados, foi morto, crucificado no nosso lugar. E mais ainda, além de nos dar o perdão, nos dá a filiação, ainda nos dá um lugar lá no céu, para que nós possamos ser juntamente com Ele. A vida eterna de gozo e alegria. Então, que nós possamos responder a todo aquele que perguntar a razão da nossa esperança. Nós somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo, mas filhos amados do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença, Pai, colocando o nosso coração, a nossa vida no Teu altar, Pai. O Senhor vem levar o nosso pensamento cativo ao Senhor Cristo, Pai. Leva o nosso coração, Senhor, submisso à Tua vontade, Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, ministrada nesta noite, venha transformar a nossa vida, Pai. Venha impactar todo o nosso ser, Pai. Ó Deus, colocamos diante de Ti, ó Deus, os nossos pedidos, ó Pai, as nossas reclamações, ó Pai, mas também as nossas ações de graça, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos lembre a cada segundo que somos filhos amados do Senhor, ó Pai. Somos protegidos e guardados por Ti, ó Pai. Temos o Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos ajuda, nos encoraja, ó Pai, a vencer os desafios deste mundo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas como sacrifício, ó Pai, de louvor e gratidão, que nós fazemos por tudo que Jesus Cristo realizou ali na cruz, ó Pai, a nossa salvação, mas também por todas as bênçãos que graciosamente o Senhor nos dá, dia após dia, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, e pedimos, ó Deus, fala conosco, ó Deus, não somente aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Renova, ó Deus, a nossa mente pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito na nossa vida, Pai. A minha oração no nome de Jesus. Amém. Palavra, pastor. Leva para a Júlia primeiro. A Júlia, né? Júlia. Vê a altura ali, Júlia. Pai, Senhor, gente, vamos colocar a presença de Deus agora, frente dos olhos, para levar a palavra de amor e a direção de Deus. E vamos falar sobre o Senhor também.
Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és Aleluia. Ela é Júlia, a minha filha Ana. A Júlia, quando eu vou falar, eu vou falar Ana, não, a Júlia. Graças a Deus, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Existe esse momento aqui, ó, aquele momento que a gente quer casar qualquer um, né? Assim, jogar com os outros. Mas não, nós, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos. Nosso propósito é nos firmarmos, crescermos como igreja, como uma eclésia, e nós contamos com a ajuda dos irmãos, com a participação dos irmãos. Temos um propósito, sim, não ser igual, mas fazemos a verdade, trazemos a verdade de Deus para o coração de cada um dos irmãos, para fazermos o evangelismo, falarmos da verdade de Deus, exaltando Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito. Nós não queremos ser mais uma, queremos ser uma especial, para a glória de Deus. Tá certo? Então, nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de participar, ofertando para a gente, para poder manter este trabalho andando cada vez mais e crescendo cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Pode tocar. Confio no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Meio que tudo não, tudo no improviso, e a gente vai aprendendo, irmãos, com Deus, a fazer o melhor. Eu creio assim, na verdade, não é nem improviso que é o problema. O problema é que às vezes a gente está numa situação dessa,
num momento desse, que a nossa cabeça está lá pagando conta, está lá preocupado com a conta do banco, está lá preocupado com a prestação, está preocupado com tantas coisas e esquece que o alvo aqui, a gente está trabalhando com coisas do sobrenatural. Nós não estamos falando sobre as coisas naturais, não estamos falando sobre as coisas do mundo, não estamos falando sobre carro, casa, nós estamos falando sobre as nossas coisas aqui deste mundo, nós estamos falando sobre Deus. Amém. E aqui mesmo, se eu tivesse uma foto para te mostrar, esse é Deus. Ainda assim, precisaria, para você conhecer esse Deus, precisa intimidade, relacionamento. E isso não se constrói de um dia para o outro e nem por mágica. Isso é tempo gasto na presença do Senhor. É tempo gasto com Ele. Vou convidar o irmão Luciano que vai agradecer ao Pai por esse momento. Amém, amém. A graça e a paz a todos. Amém. Eu vou ler um texto aqui, um versículo apenas, que é muito conhecido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito, e sem ele nada do que foi feito e se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Bom, uma coisa muito importante para a gente perceber é que a espiritualidade evangélica cristã, ela não pode ser teórica. Porque o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória como unigênito de Deus. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Então, evangelho só é evangelho quando ele pode ser transformado em verbo. E qual que é a principal característica do verbo? Todo verbo implica em ação. Todo verbo implica em ação. Tanto é que eu não posso dizer eu te amo sem te amar. Eu não posso dizer eu te abençoo sem te abençoar. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje na casa do irmão Israel, da irmã Gilmar e da sua família, né? Sogra, sogra, enfim. Mãe, sobre sogra. Exatamente. É casal. E é o que nós estamos fazendo aqui, Júlia. Júlia, quando o Marco conhecia o Márcio nem casado era, e agora já está com a moça aí, louvando e adorando a Deus. Então, o evangelho só é evangelho se acontecer na vida, nas relações, nas casas, no partir do pão. A espiritualidade só é espiritualidade se ela poder ser exercida por meio das nossas vidas, né, de forma prática. Então por isso que a gente canta, por isso que a gente oferta, por isso que a gente vai ouvir a palavra daqui a pouco, por isso que a gente se reúne em casa, a gente se reúne em um monte de lugar. Porque evangelho, se for teoria, é religião. Porque se for evangelho, se for de Cristo, precisa ser encarnado. Não encarnação, não confunda. O que aconteceu, o milagre de Deus, que a palavra para esse milagre é hipostasis. Ou seja, é a encarnação de Deus que veio no meio dos homens por meio de um corpo físico, para mostrar que Deus, ele acontece nas relações humanas, na vida humana. Toda religiosidade, espiritualidade do Israel, que ficar só no campo da teoria, é religião. E religião causa problemas, separação, destruição, veneno, amargura, tristeza, doença e tudo que você imaginar. Agora o evangelho não, o evangelho cura, liberta, transforma. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E aí em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a verdade? Jesus. Qual é a verdade? É Jesus. Não é a placa de igreja A, B ou C, a denominação A, B ou C, o Luciano, Israel, pastor Natalino, pastor Paulo. Não, é Jesus.
Ele é o Senhor. Então a palavra de Deus diz que é para Ele que a gente tem que olhar. Então eu vou te convidar para ficar de pé, para que a gente possa orar antes de ouvir a palavra de Deus, mas que a gente pense assim, cadê o irmão? Dá uma foto aí, irmão, para a gente para guardar para a posteridade, isso é história. Lembra, Israel? Isso é história. Então, se você ou eu estamos vivendo uma vida cristã que é só teórica, que não se manifesta literalmente na carne, na vida, nas refeições, nas relações, no trabalho, no trânsito, no dia a dia, no casamento, isso é só religiosidade de forma doentia. Agora, se Cristo de fato, como o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, aonde a gente passa o bom perfume de Cristo é sentido, porque aonde a gente passa a vida de Cristo é transmitida. Amém. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Glória ao teu nome, Jesus. Bondoso Deus, Aleluia. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te dar graças por estar aqui no lar dos Teus filhos. Mas não só o lar físico, mas o lar espiritual, porque essa é a Tua casa, Senhor. A Tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, o Senhor se faz presente. Eu creio na Tua presença em nós, neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Isso não é nenhum clichê evangeliquez de religião ou de igreja, mas é a Tua palavra que diz e nós acreditamos nela. Que o Senhor se manifestou em carne, assumiu e subiu aos céus e enviou o Seu Espírito para estar conosco. Então, Senhor, nós cremos na presença do Teu Espírito neste lugar. Pai, nós agradecemos pelas contribuições voluntárias, pelos dízimos, ofertas, pelas contribuições de coração que os Teus filhos dedicaram a Ti. E mais do que tudo, agradecemos pela vida de cada um que aqui está como oferta voluntária, como oferta viva de sacrifício a Ti, Senhor. Separamos esse tempo para Te adorar, para nos acercarmos à Tua mesa, para oferecermos cânticos de adoração, para oferecermos as nossas vidas e para ouvir a Tua palavra, Deus. Alimenta o nosso ser, transforma-nos em instrumentos do Senhor nessa terra, promove um avivamento, um despertar no meio da igreja, não para religiosidade, mas para que Cristo seja transmitido, vivo, ressurreto, transformador, salvador, Senhor, eterno em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, abençoamos o cafezal, 1, 2, 3 e 4, os bairros vizinhos, abençoamos essa casa, as famílias que aqui estão, os irmãos, as pessoas que aqui vieram para receber de Ti, Senhor. Dá a Ti a porção que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Senhor, eu não conheço o propósito de cada coração, mas o Senhor sabe e conhece. Então, Jesus, Tu que estás vivo, não morto, Tu, Senhor, que foi crucificado, mas morreu e ressuscitou, está aqui nessa noite. Ouve a nossa oração, recebe as nossas ofertas, as nossas vidas e abençoa este lar com a bênção da Tua presença, Senhor. E a nós, agora queremos ouvir a Tua palavra, queremos receber de Ti, Senhor, a porção que o Senhor tem para as nossas vidas. Permita que os nossos ouvidos se abram, mas que o nosso coração se encha com a porção do céu para nós, que é o alimento para a nossa alma. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Deixa eu pegar esse aqui, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando com os irmãos. É perigoso também. Amém. Desanime. Em nome de Jesus Cristo. Abre sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 18. Eu queria só mostrar um negocinho para vocês. Quero contar uma história sobre isso aqui. Isso aqui é para lembrar qual é a nossa natureza humana, como a gente é enquanto ser humano. Tá, deixa eu contar. Isso aqui, algum tempo atrás, onde eu trabalho, lá tem uns portões, são acho que 6 portões enormes, uns 9 metros, 10 metros de largura. E esses portões são fechados com um cadeado, uma corrente e um cadeado. E num dia, o rapaz foi lá para abrir o cadeado, para abrir os portões para as pessoas entrarem e saírem, e não conseguia colocar a chave lá. E tentou. Tivemos que chamar o chaveiro foi abrir o portão. Começa o serviço às
Às 8 da manhã foi abrir só os portões. Às 10 da manhã, ou seja, atrasou todo mundo, né? Mas tudo bem. E aí, ele tirou isso aqui e foi lá mostrar para mim. Falou, olha o que estava no cadeado. Um pedaço, sabe esses palitinhos de dente? Um pedaço de palito de dente. Dentro do buraquinho do cadeado. O camarada teve a capacidade de colocar o cadeado lá, quebrar e travar de uma forma que você não arrancava de jeito maneira. O chaveiro foi lá com cuidado, com as suas técnicas e tirou isso lá. Mas isso é para lembrar, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, só para me lembrar, eu lembrei aqui do Suassuna, né? Ele fez isso, ele falou que ele anda com um pregador dentro da bolsa, só para lembrar. Mas para lembrar a natureza do homem, por que um cara, uma pessoa vai pensar no negócio desse? Eu vou chegar e vou fazer isso. Como é que pode o coração dessa pessoa estar? Como é que a vida dela está? Como é que os pensamentos dela andam para fazer uma coisa assim? Né? O homem sem Deus é assim. O homem sem Deus, ele tem propósito. Ele faz as coisas de acordo com a ponta do nariz. Deu vontade, se for matar, se for fazer outra coisa também, ele vai fazendo, porque a natureza requer essas atitudes estúpidas. Estúpidas na nossa vida, porque hoje nós temos a visão de Deus. A nossa visão é parte do princípio de que existe um Deus, e esse Deus se revelou em Cristo Jesus, e nos deu sua palavra para que nós saibamos a sua vontade. Por isso, nós estamos aqui com uma visão diferente, graças a Deus por isso, né? A nossa cosmovisão tem sido mudada, transformada. A gente entende que esse homem, mesmo assim todo estragado, todo complicado, é alvo do amor de Deus. E esse amor é demonstrado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário eu sempre digo que tem duas visões ali. O quanto é desgraçado o pecado, porque o Cristo está lá, sofre por causa do pecado de todo ser humano na face da terra. E o quanto é gracioso o Deus que se revela nas Escrituras, porque ele não precisava fazer aquilo. Aliás, se você pensar, o que nós estamos dando de bom para Deus? Eu vejo de mim, posso falar de mim, dos outros, de vocês eu não posso falar, mas não estou dando nada. Só estou recebendo e me aproveitando daquilo que Deus tem dado, que através da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Eu sou aquele que está só, eu sou um aproveitador de Deus. Mas Ele nos dá, Ele por ser amoroso, Ele nos dá Cristo, para que Cristo restaure o nosso relacionamento com Ele. Para que em Cristo nós tenhamos essa oportunidade de chegar na presença dEle, como estamos aqui agora, ficar lá sem medo de ser fulminado, sem medo de ser morto, sem medo de cair, expirar, sem um pingo de ar no coração, sem um batismo no coração morto. Isso é graça, irmãos. Nenhum de nós estava procurando Deus, falando assim, Deus, dá aí o Cristo, porque eu tenho que ser salvo. Nenhum de nós. Mas Deus, olhando o estado do homem, que tem a capacidade de colocar um palito dente numa fechadura, este Deus maravilhoso nos deu Cristo Jesus, e por isso nós agradecemos todo o nosso coração. O nosso tema aqui, agora eu estou começando a me acalmar, tá? Quem me conhece já sabe, 5 minutinhos para mim poder me acalmar. Mas o nosso tema aqui é conhecendo a Deus e a nós mesmos. E eu vou falar aqui para você que, eu espero que não estou aqui acusando ninguém. Irmãos, primeiro, relaxe, eu não sou Deus. E mesmo Deus nos dá seu amor. Então, relaxe. Eu não estou aqui falando da vida de ninguém, apontando o dedo para ninguém. Não sou melhor que ninguém, não sou melhor que ninguém. Quem me conhece sabe, sou muito pior que muita gente. Mas assim, conhecendo a Deus, conhecendo a nós, a si mesmo, tá? Por que eu vejo, você não vai achar na Bíblia, tá? Isso é Israel, chegou a conclusão de Israel. Por que infelizmente, dentro dessas igrejas, no meio chamado evangélico, o irmão Luciano falou agora, ele deveria estar pregando hoje, né? Vocês viram que ele fala muito bem, ele tem uma visão muito clara das coisas. Mas, por que no meio evangélico, isso eu vi uma palavra, essa palavra foi do Augusto Nicodemos. Ele falou que no meio evangélico ainda, o desconhecimento, ele usou outras palavras, tá? Mas o desconhecimento da Bíblia é enorme. E eu entendo assim, que o nosso pânico com a Bíblia é que ainda, até chegar na graça, no amor de Deus, a gente vai começar a ver refletido a gente ali. Os nossos problemas, os nossos defeitos. E a gente começa a ter medo disso, porque parece que isso tudo merece o inferno. Merece, na verdade, merece o inferno. Entenda isso, mas também ali existe uma coisa muito maravilhosa, que é a graça de Deus.
É esse amor de Deus demonstrado de forma livre. Ninguém obrigou Deus a nos dar Cristo Jesus. Nenhum de nós tem poder, nem se juntar todos nós e o mundo todo, teríamos poder de forçar Deus a alguma coisa. Mas Ele graciosamente, não é porque está recebendo nada, não é porque Ele está ganhando alguma coisa, mas graciosamente Ele nos dá Cristo para que a gente tenha essa reconciliação e nós possamos passar momentos como esse, onde nós podemos louvá-lo, como eu disse, com o coração tranquilo, sem preocupação, sem medo. Ai, e agora será que eu ofendi a Deus? Se ofendi, corre para Cristo, se confesse e continue aí. Cristo é o perdão completo, total, absoluto e eterno para as nossas vidas, para a nossa reconciliação com Deus. Não tem acréscimo, não vai vir outro Cristo. O Cristo já foi crucificado aí já faz 2000 anos? 2000 anos. É isso, né? Não sou muito bom. Já foi crucificado, ele morreu, ele sofreu uma barbaridade e morreu na cruz. Não vai passar por isso de novo. Não vai passar. No terceiro dia, o Jesus que parou de respirar, o coração parou de bater, a mente parou de funcionar, morreu, foi ressuscitado por Deus. Deus dizendo assim, ó, eu aceitei esse sacrifício, tá beleza, eu aceitei, pronto. Não tem segunda chamada, não tem segundo sacrifício, já foi feito. Cristo pagou totalmente o pecado, ou as nossas culpas, os nossos pecados. Não tem acréscimo, não tem... Aquele texto que a Gilmar acabou de ler agora, leia em sua casa sobre essa perspectiva. Quem nos acusará? Quem nos enfrentará? É Deus que nos justifica, é Deus que morreu naquela cruz por nossa causa. Não tem como descrever isso em palavras, entenda isso. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa que foge à nossa mente, as nossas palavras não conseguem comportar algo tão maravilhoso e grande. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele quis, porque Ele é bondoso, maravilhoso, gracioso, é um Deus santo, rico e agradável, e Ele nos ama. E provou isso naquela cruz. Nós aqui, como eu disse, nós aqui somos aproveitadores de Deus. Nós temos a graça de Deus, o amor de Deus, nós respiramos o ar de Deus, nos aproveitamos do sol de Deus. A vida, nós não escolhemos ter vida, nós não escolhemos nascer, nós nascemos porque Deus quis. Nós não escolhemos também envelhecer, e também não vamos escolher morrer, mas tudo isso está no controle de Deus. Ontem, hoje, eternamente, Ele está no controle total, completo e absoluto. E é desse Deus, aí eu vou me perder aqui de novo. Irmãos, alguém me ajuda aí com a questão do tempo. Ó, já é 8h42, então... Eu só quero falar um pouquinho desse texto. Eu vou pular aqui a introdução. A introdução eu tinha trazido esse livro do A.W. Pink. E queria mostrar para vocês, sabe por quê? Sabe quanto custou um livro desse? Quem conhece a literatura vai saber que um livro normal desse daqui vai custar em torno de 40 a 60 reais. Esse aqui ficou por 10. E é muito bom falar sobre a soberania de Deus, tá? Sobre o quanto Deus é dono das coisas, quanto Ele está no controle das coisas. Eu indico para você, fazendo propaganda da Livraria Cristã, lá eles que fizeram, é trabalho deles, eles têm vendido o livro por um preço muito bom mesmo. E esse livrinho aqui tem me ajudado bastante. A introdução do Pink, que ele faz aqui para falar a respeito da soberania de Deus, ele traz uma pergunta, eu só vou ficar com ela aqui para a gente conversar, mas ele pergunta assim: quem está regendo os acontecimentos na terra hoje? É Deus ou o diabo? Quem está regendo todo este mundo? Quem está no controle do mundo? A impressão que a gente tem, e ele comenta a respeito disso, é que parece que Deus não está no controle de tanta coisa ruim que vem acontecendo, tanta desgraça que está acontecendo. Parece que Deus não está ali no comando, parece que Deus não está mandando no negócio. Parece que Ele perdeu a rédea da situação. Isso é só o nosso ponto de vista. Isso é só um ponto de vista de quem nasceu, vive aí. Seu Sebastião, o senhor está com quantos meses já? Quantos anos o senhor está, Jota? 73. 73. Chega a 100 anos, que fosse 200. Vive 200 anos e acaba. E a eternidade começa ontem e vai para a eternidade. Mas entenda, como é que a gente vai entender, então, o propósito de Deus, o propósito daquele que não vê ontem, aliás, que vê o nosso ontem, hoje e amanhã, de forma linear. Ele não fica pensando, o que será que fez ontem? Não, ele não precisa se virar. Ele está vendo ontem, hoje e amanhã, nosso, ele sabe das coisas.
Esse Deus que nós estamos aqui falando de conhecer a Ele, conhecendo a Deus, Ele não precisa se esforçar para saber o que vai acontecer amanhã na sua e na minha vida. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe. Não só amanhã. Ele sabe o que vai acontecer daqui 20 anos na tua vida, na minha vida. E mais que isso, Ele está controlando, cuidando disso de uma forma maravilhosa, para que você e eu conheçamos Ele. E essa palavra conhecer não é só ter informação, é experimentar, é andar junto com Ele. E essa palavra conhecer, quando ela é usada na Bíblia, você pode ver lá que quando Maria, o anjo vai avisar ela sobre a criança que iria nascer, ela fala assim, mas eu não conheço um homem. Ou seja, ela não teve relação com um homem, por isso ela não pode engravidar. É isso que ela está falando. Então a palavra conhecer nos textos bíblicos tem esse significado não só de saber, mas é de experimentar, de andar junto, conhecer realmente, tá? Eu vou falar aqui do nosso irmão Jó. Ele passa por uma situação complicada. Perde os filhos, perde os bens materiais, perde a saúde. Não está numa desgraça? Ele estava numa situação que aos nossos olhos é uma situação desgraçada. Não tem outra palavra para isso, tá? É desgraça mesmo. Completa, total e absoluta. Ao ponto dele estar no chão, com uma... Eu acho a visão é horrível, tá? A visão é bem horrível mesmo. Ele está no chão, sentado, com um pedaço de telha, se coçando, por causa das chagas que estão no corpo. A situação dele é horrível. Irmão, se você pegar o livro de Jó, você vai ver do capítulo 1 até o capítulo 42, se eu não estou enganado, capítulo 42, 43, Jó sofrendo, Jó passando uma situação complicada. E aqueles amigos, né, chegando lá, não, o culpa é sua, Jó, você está errado, Jó. Você... Não, mas não vem o caso, não é desse que eu quero falar hoje. Mas entenda, quando o diabo pede ali para tocar na vida, tocar em Jó, Deus fala assim, pode, só não toca na vida. A vida dele você não vai mexer. A vida dele você não tira. Na vida dele você não toca. Toca nos bens, tem os filhos, tem a saúde, mas a vida dele você não tira. Deus estava no controle, irmãos. Deus estava no controle. E é passando por essa situação terrível. E eu digo isso para os irmãos, porque, irmãos, às vezes a minha visão é que aquilo lá, o Jó sou eu. Eu preciso perder a minha confiança nas coisas naturais, nas coisas dessa terra. Eu preciso aprender que Deus é suficiente, que Deus é o tudo de que eu preciso e Ele tem o melhor para mim. E Ele está tentando me salvar e me levar para Ele. Deus não quer te dar coisa, Ele quer te dar Ele. Ele quer dar o bem, Ele te deu o bem mais precioso que Ele tinha, que Ele tem, que é Jesus, para que você e eu, nós tivéssemos a oportunidade de se relacionar com Ele, de voltarmos a conviver com Ele, a andar com Ele, a pensar nele, a estar na presença dEle. Eu vou aqui, vamos ver o texto. Lucas 18, do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. E contou-lhes também uma